Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates noturno, sempre logo após o Dois Toques. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimentos, inovação, muito trabalho. Com este propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidade de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais variados, diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. O nosso programa pode ser assistido de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 22h15, e você pode assistir nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, também pelo site www.rdctv.com.br. Nós estamos nas redes sociais, @RDCTV Digital, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de conferir as nossas edições anteriores. Vamos abrir o programa com os dados relativos ao coronavírus no Brasil. Nós tivemos aí, hoje, 2 milhões, a consolidação dos números, né? Hoje nós temos aí, ao todo, 2.348.200 casos de coronavírus no Brasil. Nós tivemos aí o somatório total de 85.385 mortes. Até aqui hoje tivemos mais em torno de 1.100 mortes. E no Rio Grande do Sul são 57.007 casos registrados até agora. Vamos ao mapa das bandeiras que já está atualizado, não está atualizado esse aqui, mas já houve atualização por parte do governo do estado, deverá sair o mapa definitivo até segunda-feira. Então, são 54.841 casos confirmados, é o que está ali, está diferente do que está no meu... Está diferente do que está no meu papel aqui na mesa, está diferente. Bom, eu não sei qual que é a informação mais precisa, se é um ou se é outro. Agora me pegaram aqui. Melanie, qual que é o mais recente? Me responde aí. Então, enfim, esses são os números. E é o que está no papel. Então, o que está no papel, 57.007 casos, portanto, o número é este, atualizado, mais recente, 57.007 casos aqui no Rio Grande do Sul. No programa de hoje, nós temos a participação do ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Prefeito, bem-vindo, boa noite. Obrigado, grande alegria retornar. A última vez que esteve aqui foi meio polêmico, né, prefeito? Mas é da vida, né? Na verdade, era um debate acalorado que se transformou num debate mais do que quente. Hoje eu acho que vai ser tranquilo, tenho certeza. Vamos trocar ideias, trocar opiniões, pensar um pouco sobre a vida. Muito bem. Quem também está aqui é o meu amigo, doutor em administração, professor Camilo Borner. Camilo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, prefeito. Ex-prefeito, mas quem sabe de repente volta, né? Sabemos. Eu sempre chamo pelo cargo. Pelo cargo, porque é um cargo importante, eu costumo chamar sempre. Hoje tivemos o prazer até de conversar num programa de rádio ao meio-dia. Coincidência, né? Boas coincidências. Boas coincidências. Né? Pois é. Um prazer estar aqui. Os convidados do meu programa. Prazer estar aqui, Guilherme. Já participei de alguns debates aqui, alguns não tão acalorados, outros bastante acalorados, tá? Mas acho que esse é o intuito aqui do programa. Não sei como é que foi hoje na rádio, mas se foi pegado o segundo round agora. Foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Aliás, uma coincidência muito grande de opiniões sobre o momento que nós estamos vivendo.
Muito bem, vamos começar falando sobre reforma tributária. O governador Eduardo Leite apresentou um projeto semana passada, tem sido muito criticado, né? Principalmente porque eleva vários tributos, aí, várias faixas de incidência de tributos, como ICMS, IPVA. Só no IPVA nós vamos ter aí um aumento de 16%, segundo o que está no pacote do Eduardo Leite. E daí eu estava vendo uma matéria, que saiu no jornal apresentado pelo meu colega, né, o programa na TV Cultura, se eu não me engano. Qual o programa que é? Bom, o governador estava lá e daí pediram para ele comentar sobre... Ele foi no Roda Viva. Não foi no Roda Viva, foi agora, mais recente. Ah, bom, porque ele esteve Agora semana não lembro o nome do jornal, mas foi com o André Machado. E, bom, enfim, e daí estava lá o André Machado, ele leu uma mensagem da Simone Leite, que é a presidente da Federação, e daí a Simone Leite perguntou sobre o aumento de impostos e o governador deu uma resposta azeda para a Simone Leite. Ele está meio brabo, né? Daí falando aqui, seguindo aqui o que o Camilo falou, na segunda-feira ele foi lá no Roda Viva, falou mal do Novo, falou mal do Sartori. Tá brabo o governador, ele tá, eu até defini ele que ele está vivendo dias de Marquesan. Tá? Deixa eu começar por aí. Vai, Camilo. É que ao invés dele simplesmente dizer a razão pela qual ele discorda, né, da presidente da Federação, Simone Leite... Ele disse, ou ela é ignorante... Ele é ignorante... Ou eu não consegui eu não consegui entender. Então, ele começou fazendo um ataque ad hominem, né, desqualificando a capacidade intelectual daquela pessoa que discorda dele. E não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele já tinha feito na Pampa... Exatamente. Com uma jornalista, lá no início da crise, ele fez a mesma coisa. Ele lamentou a falta de capacidade intelectual dela de entender, né, o problema. Bom, ele tem o direito de ter a opinião dele, isso ninguém pode tirar. A questão é como dizer, né, de que forma... É muito melhor ir para as ideias diretamente e fazer o contraponto do que simplesmente... Respeito sua decepção, lamento profundamente a sua ignorância. Ele chegou até a vestir uma camisa, né? Tinha uma camisa de meme. E o interessante é que ele fala de uma forma tão educada que tu tem que parar para pensar, puxa, ele está ofendendo a mulher desse jeito. Entendeu? Educadamente, porque ele não é grosseiro, tá? Ele é um gentleman, né? Só que ele pega muito pesado, né? Então, e o pior é que a pessoa não tem a possibilidade de fazer o contraponto. Porque ele está sozinho, ele é entrevistado, vem a pergunta, ele baixa a porrada e fica por essa. O que denota, né, na minha opinião, um momento muito, muito tenso aí da postura do governador. Acho que pelo número de problemas isso também ajuda. Claro, né? Claro. Mas não justifica. Não justifica, eu acho que uma presidente de entidade, principalmente a Federação, que é uma entidade tão respeitável, ser tratada dessa forma, não tendo nem a possibilidade de se defender. Mas podia ser qualquer pessoa. Sim, mas não aí fica aquela questão, se faz com ela, imagina com os outros. Mas... Enfim, ele devia responder pontualmente, olha, eu discordo, respeito, mas eu discordo ou por isso. Né? Eu acho que deixaram de lado tal ponto de vista, não estão olhando por esse lado aqui, nós vamos diminuir pelo outro lado. Bom, ele tem o direito de fazer todo o exercício, né, mental para tentar justificar a opinião dele, mas agir daquela forma não me pareceu nada elegante. E não colabora com o debate, ao meu ver. Né? Eu acho, Fortunati, Macalossi vamos lá. E Camilo, que é muito circunstância do momento que estamos vivendo. Eu conheço o Eduardo, nós somos prefeitos juntos, eu era presidente da Frente Nacional de Prefeitos quando eu convidei para ser um dos vice-presidentes, passamos a conviver muito intensamente na entidade nacional dos prefeitos, e sempre gostei do jeito que o Eduardo Leite se referia às pessoas ou tratava das pessoas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito atípico, e sabemos disso, e que coloca sobre os ombros do governador uma responsabilidade acima do comum. O governador de qualquer estado, especialmente do nosso, tem uma responsabilidade muito grande na condução dos seus destinos. E com a pandemia, isto se agravou de uma forma fantástica. Nesse momento, especialmente na questão das bandeiras, recursos, pressões legítimas dos setores empresariais, de trabalhadores, da população,
Então, isto coloca lá no Palácio Piratini, indiscutivelmente, uma bomba de pressão muito forte. Não estou buscando desculpas, quero deixar muito claro. Eu acho que o homem público ele tem que ter resiliência suficiente para compreender os momentos. Obviamente, nós somos humanos, eu me coloco também como homem público, ainda hoje, mesmo não estando em cargo. Sei exatamente o que é viver momentos de turbulência, mas o respeito com as outras pessoas é fundamental. A gente, às vezes, acaba perdendo a razão, mas sempre é importante que a gente reconheça o erro. Até porque, né, prefeito, não é apenas o governador que nesse momento está sofrendo com uma situação adversa. Não, certamente a presidente da Federação também lida com problemas, visto que ela lidera uma entidade empresarial cujos integrantes estão aí sem dinheiro praticamente. Macalossi, né? E nós estamos aqui também. Macalossi, todos nós. Na verdade, hoje, para qualquer pessoa sair de casa, ela pensa 10 vezes. Por quê? Porque sabe que tem um inimigo invisível. Não sabe se vai sair, se vai ficar contaminada, se vai voltar com o vírus, vai contaminar os familiares. Então, isso é um momento de tensão permanente. É realmente um momento muito peculiar. Não estou buscando justificativa, só estou mostrando que realmente as pessoas estão perdendo um pouco do bom senso. Nós já vimos, e isso é importante deixar claro, desde 2018, aliás, muito antes, que acelerou em 2018, neste embate da bipolarização entre verdades absolutas, onde as pessoas deixaram de dialogar e simplesmente passaram a se ofender. Nós sabemos disso. São, obviamente, posições extremadas, não representam a maioria, com toda certeza, mas são os barulhentos. Então, isso tem contagiado, infelizmente, a vida política no país, fazendo com que pessoas que eu sempre considerei equilibradas, com o passar do tempo, começassem a dar declarações absurdas. Como exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Eu olho para o Supremo e sou um democrata, respeito o Supremo, e me surpreendi com declarações de alguns ministros que sempre foram muito tranquilos nas suas declarações, sempre foram muito parcimoniosos na escolha das palavras, e agora aparecem com bumerangue fantástico, porque é bumerangue, né? Tu joga e acaba se voltando contra o próprio Supremo Tribunal Federal com um ímpeto destrutivo. Eu acho que a Covid-19 só acentuou isto. Na verdade, nós já vimos com esse problema de não reflexão, de não debate, mas de colisão de ideias, tratando os adversários não como adversários, mas como inimigos. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, prefeito, ainda sobre essa entrevista do governador no Roda Viva. A que tu atribui essa patada que ele soltou no Sartori? Assim, não entendi. Nada? Honestamente, eu quero te deixar claro, Macalossi... Porque são governos muito semelhantes. Uma linha muito próxima de reforma. Perfeito. Não sei por que são estilos pessoais diferentes. Sim. Estilos pessoais diferentes. Quem conhece o Sartori, eu fui deputado estadual com o Sartori, sou muito amigo do Sartori. É o jeito dele, é o gringo, brincalhão, mas ao mesmo tempo rabugento em outras. É o jeito que tem que ser respeitado. Mas em termos de governo, o Sartori também procurou impulsionar algumas das reformas que o próprio Leite conduziu, acabou continuando. Então, eu não compreendi a patada por dois motivos. Primeiro, por isso, governos muito parecidos. Segundo, sem esquecer que o PMDB está no governo. Sim, são aliados. Não, são aliados. É isso que me espanta, porque se eu sou prefeito de Porto Alegre, obviamente eu vou olhar com carinho os partidos que estão na minha base de governo, dando sustentação. A bancada do MDB na Assembleia lançou uma nota repudiando a declaração do governador. Uma nota duríssima, né? Uma nota duríssima e com legitimidade. Então, também não compreendi isto. Porque... Mas talvez é que nas redes sociais começaram a pegar muito no pé do Leite por conta da posição dele frente à pandemia e muita gente dizendo, bom, deviam ter votado no outro lado. Então, imagino eu que... Mas ainda assim, desculpe a sinceridade, mas ainda assim é burro, porque principalmente depois que tu lança um projeto da envergadura de uma reforma tributária, onde tu vai precisar do máximo de apoio possíveis, numa entrevista só tu já briga com o Novo e já briga com o PMDB.
Dois partidos a menos aí para tu contar com votos. E a grande questão... Óbvio que os partidos não vão votar por causa disso, mas criam uma estabilidade que não precisava. É que ficou uma situação um pouco contraditória, porque aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho ouvido os depoimentos do governador, ele tem sido muito sensato no trato com a base. Passou Mampituba, ou seja, vai para uma entrevista nacional, parece que isso se transforma. Então, eu fiquei realmente meio surpreso, muito surpreso com a postura do governador ao atacar, especialmente o MDB. Porque nós não podemos menosprezar a força do MDB na Assembleia, não podemos menosprezar que o MDB faz parte do governo, é um dos partidos mais representados no Executivo em termos de CCs, essas informações o MDB fala de forma aberta, não tenho dados, não tenho nenhum dado, mas eles dizem de forma aberta, tem secretários de Estado, ou seja, a gente, num caso como esse, se é mandatário maior do Estado ou da Prefeitura, o gestor vai tratar bem quem vai precisar logo em seguida. Aliás, tu falasse, né, sobre a questão da polarização, e um lado não houve o outro, e acabou de entrar aqui na timeline do meu Twitter uma postagem do Gilberto Morbach, meu amigo jurista, que é editor do Estado da Arte, no estado de São Paulo. Ele publicou aqui uma frase do livro São Bernardo, do Graciliano, e ela diz o seguinte: a conversa era longa, mas cada um prestava atenção às próprias palavras, sem ligar importância ao que o outro dizia. Perfeito, é exatamente Graciliano leu o Brasil. Este é o Brasil de hoje. Na verdade, as pessoas não ouvem o que o outro está dizendo. Cada um tem suas verdades absolutas. E volto a dizer, não trata os diferentes como adversários. Trata os diferentes como inimigos. Exatamente. Adversário a gente respeita, ouve, faz a contraposição, obviamente num clima democrático. Inimigo o que é? Inimigo é inimigo de guerra. A gente quer trucidá-lo, quer eliminá-lo. E é muito isso que nós temos hoje no Brasil. Forças antagônicas que querem eliminar-se umas às outras, o que é um grande absurdo para quem pensa a democracia como nós pensamos. Mas é que, de certa forma... Camilo, aproveita agora na tua intervenção e já começa a falar sobre a reforma. Não, porque a gente acha que é bom a gente... É que só voltando aqui um pouquinho... Fizemos uma introdução. É que, de certa forma, o governador ele atraiu para si, né, um grande problema. É claro que a pandemia em si é um problema em si, né, que não é a responsabilidade dele. Mas ele também não pode, né, se achar o semideus e achar que toda a solução passa necessariamente por ele. E isto afronta diretamente as pessoas que querem trabalhar, que precisam produzir, que estão com seus negócios parados. E isso, por óbvio, né, gera uma inconformidade e um problema muito grande. Então, ele está apanhando, mas ele está apanhando com razão. Ao meu ver, ele está apanhando porque ele está violando direitos fundamentais das pessoas. Né? E ele está achando normal, ele acha que está certo. Né? Quando ele cria um sistema de bandeira, diz tu pode trabalhar, tu não pode trabalhar, né? Ele atrai um problema para si, ele não deveria estar fazendo isso. Esse que é o ponto. E a gente falava sobre isso hoje no programa, né, meio-dia. Nenhum governador, nenhum prefeito deveria ter a prerrogativa de impedir pessoas de terem a sua própria liberdade, de defender a sua propriedade, né, e a sua vida. O grande argumento dele é que está protegendo a vida, mas vamos lá, como é que tu mantém a vida sem atividade econômica? Este é o grande ponto. A maior parte das pessoas que não dependem do Estado, que não são assalariadas pelo Estado, elas estão à mercê de uma situação que fora do controle delas e dependem de um governador que autoriza ou não autoriza a trabalhar. Então, eu me coloco no lugar da presidente da Federação e de todos os associados, né, das empresas, a situação é de desespero. As empresas estão olhando para as contas para ver o que vão fazer para conseguir chegar no final do mês. A situação é desesperadora. Até porque não tem como ficar 5 meses parado. Né? Não tem como ficar. É esta a grande questão, porque o que se dizia inicialmente, que era para ganhar tempo. Na verdade, nós vamos fechar as atividades, vamos ficar em isolamento para evitar, obviamente, o colapso do sistema de saúde. E aí, e aí eu me lembro, o Mandetta, quando era ministro, dizia, o pico vai ser primeira quinzena de abril, não saiam de casa porque vai ser na próxima semana. Aí não dava pico, vai ser na segunda quinzena de abril. E ficamos com essa cantilena, porque foi uma cantilena, que foi simplesmente empurrando e atemorizando a todos nós. Só que, ao invés de pensarmos em soluções concretas, em
obviamente, como preservar a vida. Eu sou absolutamente a favor da preservação da vida, acho que temos que ter cautelas, temos que ter protocolos. Nós estamos aqui seguindo protocolos de distanciamento, não nos cumprimentamos quando chegamos dando as mãos, usando máscara, minha máscara está aqui, ou seja, lavando as mãos com gel, são procedimentos fundamentais. Agora, não dá para simplesmente dizer, bom, todo mundo vai ficar em casa nos próximos 5 meses, 6 meses, 7 meses. É impossível. Isso é impossível. Eu comentava hoje na entrevista, isso eu vou encerrar com isso porque eu acho que é interessante, que eu comecei a me contrapor de forma clara contra a hashtag Fica em Casa. Por quê? Por que eu me contraponho à hashtag Fica em Casa? Porque eu acho que ela é elitista e discriminatória. A minha hashtag é: se puder, fique em casa. Por quê? Tu avalia se tu pode ficar em casa? A avaliação deve ser individual, ponto. Não só isto, como também, obviamente, se eu não posso ficar em casa, por que é elitista o fica em casa? Porque parte do pressuposto que todo mundo pode ficar em casa. Por isso que é elitista. Discriminatório por quê? Porque aí discrimina quem tem que sair para trabalhar. E a pergunta que eu faço sempre para as pessoas, tá bem, eu estou em casa, eu realmente estou em casa. Chama pizza, né? Não, eu estava fazendo meu mestrado em ciência política. Continuei online, eu vim de Portugal, continuei online em casa. Aí um dia minha internet foi para o espaço. O que eu faço? Ligo para a operadora, vem o operador lá na minha residência. Se ele ficasse em casa... Ele não iria na tua casa. Ponto, não teria mais internet, meu mestrado teria ido para o espaço. Se estraga o sistema de TV e não tem quem conserte, estraga energia elétrica, falta energia elétrica. Se o pessoal da SE aqui em Porto Alegre não estiver nas ruas resgatando isto, bom, não tem como ficar em casa. Se eu, obviamente, for ao supermercado e não tiver ninguém trabalhando no supermercado, e aí, como é que eu vou ficar em casa no restante do tempo? Farmácias. Poderia citar tantas outras funções. Então, para mim, a hashtag é: se puder, fique em casa. Agora, se tiver que sair, vamos respeitar. Vamos respeitar as regras de protocolo e nós, que podemos ficar em casa, respeitemos quem tem que sair para o trabalho. Muito bem. Vamos agora falar da reforma tributária. Indo para a reforma. Vamos para a reforma? Vamos para a reforma. Vamos para a reforma. A reforma. Tua avaliação da reforma, Camilo? Um pacote de aumento de impostos. Simples assim. O governo está desesperado, tem que fechar as contas, já estava desesperado antes da crise, agora piorou. Naturalmente, a receita líquida... O Leite vai dizer que tu não entendeu. Né? Como é que é? Ah, sim, com certeza. Ele vai dizer que eu sou burro. Né? Mas, se a gente observar efetivamente o que está sendo colocado, né, a gente tem ali 142% né, de aumento no ICMS na cesta básica de alimentos e medicamentos. Medicamento. 165% do transporte intermunicipal. 16% no IPVA. 33% no ITCD. Enfim, a gente tem uma série de aumento de alíquotas e, claro, existem algumas estratégias ali que ele está usando como forma de justificar, dizendo que não vai ser tão assim, como, por exemplo, aquele mecanismo de devolução, né, do dinheiro. Na verdade, que vai ser provavelmente um instrumento burocrático, não vai ser fácil assim, acessar esse dinheiro. E a devolução vai ser bem menor do que a arrecadação proporcional à pessoa. Não, mas eu acho que tem mais um atrativo nisso. O atrativo para o governo de fazer isto é incentivar que os negócios emitam notas fiscais. Porque, afinal de contas, a pessoa vai ter o dinheiro de volta. Tá? Então, ele quer, de certa forma, dar uma cacetada na questão da sonegação, da informalidade, tá? E coisas do tipo. É isso que ele quer. Porque, afinal de contas, tu tendo um crédito... Este objetivo está correto. Tá? Este objetivo está correto. Ele está correto, mas eu entendo o mercado informal porque é uma defesa de proteção que o cidadão tem para ele poder sobreviver e poder viver melhor. Tá? Então, diante da grande crise que nós estamos atravessando, é verdade. Diante da grande crise e diante do achaque que ele sofre. Eu entendo que o pequeno, muitas vezes, ele usa do subterfúgio do mercado informal como um mecanismo como legítima defesa. Porque se ele for pagar exatamente tudo que ele tem que pagar, ele vai ter menos dinheiro no bolso. E ele vai ter problema sério para viver, tá? Porque ele já vive com uma renda baixa. Né? Enfim, a solução que ele deu, né, faz com que a pessoa acabe tendo que sair, ele sai da informalidade, porque afinal de contas ele vai querer o crédito, só que não retorna na mesma quantidade. Efetivamente a gente tem um aumento de carga tributária sim,
Tá? Vai ter um estímulo de certa forma, né? Porque assim, o mercado acaba se ajustando. Então, o que eu acho que pode acontecer quando as pessoas entenderem a regra? Olha, o cara tem um filho, por exemplo, na renda dele ele pode tirar no máximo tanto de volta. Bom, então começa a comprar no CPF do filho, começa a comprar no CPF de não sei quem. O mercado vai se ajustar. Isso vai fazer com que o custo de transação das pessoas acabe aumentando, porque as pessoas vão ter que gerenciar isso. Na prática não funciona. Né? Na prática, o que vai acontecer para as pessoas é que elas vão pagar mais. Tem um outro ponto que eu confesso que eu tenho dúvida, tá? Se é uma boa ideia ou não. Eu, num primeiro momento, eu tendo a achar ruim, mas eu acho que tem um aspecto positivo, que é o fato do IPVA. Tá? O IPVA ele diminuiu a quantidade de isenção e sob uma lógica que é o seguinte, o correto é fazer com que mais pessoas paguem. Né? O problema é que eu considero o IPVA um imposto imoral, porque é um imposto sobre propriedade. Né? Eu acho que imposto sobre propriedade não deveria existir, porque imposto sobre propriedade é dizer que a propriedade efetivamente não é do seu dono. Se é meu, eu não tenho que pagar para aquilo que é meu. IPVA, tá? E IPTU no âmbito municipal, para mim são dois impostos, né, que são imorais pela sua natureza. Ah, mas existem serviços que têm como contrapartida. Então se cobra a taxa dos serviços, porque a taxa é efetivamente contra uma prestação. Agora, tu ser punido por ter alguma coisa, eu não considero um imposto correto. Então, pelo menos aumentar a base de contribuição, eu acho que simplesmente vai aumentar o problema. Mas eu entendo que, pressupondo que o IPVA é um imposto correto, fazer com que mais pessoas paguem, tá, não deixa de ser uma coisa que, ao meu ver, é meritória. Tá? Então, eu faria essa observação. Eu não tenho ainda uma opinião formada, tá, se ele é um bom imposto, se é uma forma correta ou não, mas tu aumentar a base, tá, seria melhor se ele aumentasse a base e diminuísse de todo mundo, só que ele não está fazendo isso. Tá? E aí vem a minha crítica a este ponto. Ele está aumentando a base, mas está subindo a carga tributária, a alíquota daqueles que já pagam. Então, qual é o argumento para tu aumentar a base? Não, tu vai diminuir a base porque menos pessoas vão pagar, né? Menos as pessoas vão pagar porque mais gente vai pagar. Aí eu entendo o argumento. Não, mas o governo está fazendo o seguinte, está botando mais gente na base e aumentando ao mesmo tempo. Então isso é um contrassenso. Tá? Isso é um contrassenso. Fortunati. Bom, eu obviamente tenho uma posição diferente sobre IPVA e imposto sobre propriedade. Com certeza. Sim, eu sei. Para mim isso é muito básico do ponto de vista da oneração que o sujeito deve ter, que a pessoa deve ter para contribuir para que, obviamente, serviços públicos sejam prestados. Tem que sair de algum lugar. Então, para mim, isso é um ponto muito tranquilo. Mas a grande discussão que se faz hoje, que deve ser feita hoje, é se é o momento adequado ou não para se fazer uma reforma tributária. Esta é a grande discussão. Eu fui prefeito de Porto Alegre e nós tínhamos terminado o chamado aerolevantamento da cidade. Começou lá com o governo José Fogassi e terminou no meu governo. E quando nós íamos começar a aplicar, fizemos a atualização das plantas, porque o que significa atualização da planta? O aerolevantamento mostrou que José Fortunati tinha declarado um imóvel com 100 metros quadrados, mas, na verdade, construiu 200 metros quadrados. O aerolevantamento detectou isso, então nós atualizamos a planta, nada mais do que isso. Não cobramos mais tributos, não aumentamos o tributo, só atualizamos o valor real do pagamento do imóvel que o sujeito tinha. Puniram ele por viver melhor, porque ele ter melhorado de vida, ele foi punido. Não foi punido. Foi punido, vai pagar mais? Não é punição, ele vai pagar mais. Contribuição. É uma questão de conceito. Claro, não, é evidente. Senão nós chegamos à conclusão que ninguém deve pagar tributos, que a grande questão é o que ele defende. É o que eu defendo. Isso é óbvio, aí não tem serviços. É um outro estado. É que a visão libertária do Camilo... Não, eu sei. Ela tem uma outra perspectiva. Mas é que a seguinte questão, Macalossi. Perfeito. Bem exato. Bom, todo mundo está agora procurando o SUS, todo mundo busca o SUS exatamente para combater a pandemia, todo mundo está louco para que venha a vacina, e a vacina é gratuita, todo mundo quer educação pública. Engessaram o sistema, não deixaram a área privada trabalhar, regulamentaram até a goela, cobram 40% de imposto, não tem para onde ir. Vai não lá, tem pra onde ir. Camilo, deixa o Fortunati vai lá. Não. Imaginei que ia ser mais quente hoje. Mesmo, obviamente, com a atividade privada a todo vapor, como nós já tivemos pleno emprego, tivemos em 2012,
Pleno emprego, 4,72% de desemprego significa pleno emprego. Sim. E mesmo assim, naquele período, 70% da população brasileira dependia do SUS. 70% da população brasileira dependia do SUS, somente do SUS. Então, não vamos menosprezar a importância do serviço público, mesmo... Ponto aqui depois que eu apontar, prefeito, mesmo que nós estejamos com pleno desenvolvimento. Aliás, Milton Friedman defende o imposto de renda negativo, renda básica universal, com esta compreensão. Meu socialista predileto. Tá, Milton Mas aqui ele é da linha austríaca, é diferente. Neoliberal, fundador da escola de Chicago. Bom, você mas é que é o seguinte, aqui dentro da escola... Não, é que é o seguinte... É uma discussão filosófica. Que dentro da escola liberal existem várias verdades. A escola austríaca, que é mais dura... Se depender da escola austríaca, nós já estamos chegando aos utópicos socialistas, que não querem o Estado. Na verdade, é isso. Aquela história de unirmos a esquerda e a direita nos seus extremos, chegamos exatamente a isso, porque aí nós temos o fim do Estado. Mas não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo Brasil 2020, Rio Grande do Sul e uma proposta de reforma tributária. Eu acho que nós estamos em plena pandemia, com uma crise econômica sem precedentes, exatamente porque ela nos pegou com muita força, com o fechamento das atividades econômicas, com, segundo o último dado do IBGE, mais de 750 empresas fechando de forma definitiva suas portas e não voltarão depois da pandemia. E vai ter muita empresa que tá quebrada e que fecharia, mas não vai fechar. Isso vai produzir um efeito jurídico interessante. Não vai fechar porque não tem como fechar. Exatamente. Bom, porque para fechar uma empresa custa muito caro. Mas a grande questão é, diante desse quadro, que é um quadro realmente completamente adverso, eu acho muito complicado, muito complexo discutirmos majoração de qualquer tributo. Ou, mais do que isso, vem a compensação. Não vou entrar nos mecanismos de compensação que o governador propôs, que alguns são bem interessantes. O grande problema é discutirmos reforma tributária num momento como esse. Eu volto lá para a discussão do IPTU, que eu estava falando. Os técnicos da Fazenda Municipal queriam que eu apresentasse um reajuste do IPTU, não somente a atualização da planta pelo aerolevantamento. Me coloquei contrário, porque nós já tínhamos começado a crise, que começou em 2013, foi se agravando. Disse, como é que eu vou cobrar, vou majorar o IPTU diante de uma crise econômica que está retirando recursos exatamente das pessoas? É o momento atual. O problema me parece isso, seria uma tem dois pontos que eu até abordei ontem. Aí seria uma boa. Se a reforma fosse para isso, se fosse justamente para desonerar as pessoas e o mercado... Não, mas não é. Mas o problema é que não é. Mas não vai acontecer por uma razão muito simples. A demanda de serviço público é muito alta, tu precisa, obviamente, investir o que está demandado ali. Sim, né? E a situação do Estado piorou. E a situação do Estado piorou. Agora, eu acrescento dois pontos ao que o prefeito falou aqui em relação ao momento de discutir a reforma, né? O fato de que você precisa de uma ampla discussão de reforma tributária que é impossível de se fazer porque a Assembleia nem está se reunindo. Sim. A Assembleia não está se reunindo. Está debatendo. Está lá online, no Zoom, né? Não está se reunindo. Nós sabemos que boa parte do trabalho legislativo não se dá ali, se dá nas comissões. É ali que se dá. Ali é que se dá o trabalho legislativo. A parte rica do trabalho legislativo se dá nas comissões. Não é, a tribuna é holofote, a conversa fiada. Quando vai para a tribuna, já está decidido. Ali é só holofote. Então, não está tendo a parte principal. Além disso, né, em situações como essa, você vai ter amplas discussões com a sociedade, vai trazer representante e vai fazer audiência pública. Não vai ter nada disso. E não adianta querer dizer, porque nós vamos fazer uma audiência pública digital. Vai ser uma bela porcaria a audiência pública digital, porque as pessoas não vão participar da mesma maneira que participariam numa audiência pública presencial. E tem um segundo aspecto, daí faz a ligação com a reforma, com a Olha, se essa é muito ruim, a outra é decepcionante. Meu Deus. Né? A reforma tributária federal. Como é que tu vai discutir uma reforma tributária estadual se tu não sabe qual vai ser o resultado da discussão da reforma tributária federal? Daqui a pouco lá em Brasília eles decidem acabar com o ICMS, criar um novo imposto, sei lá.
E aí, como é que fica? E aqui está se pedindo aumento de semestre, inclusive. Sim. Vai ter que se rediscutir de novo na discussão. Quer dizer, uma bagunça. Um momento mais do que inapropriado. Em nível federal, e antes de discutir reforma tributária, deviam estar discutindo reforma administrativa. Mas como é um governo que está cheio de corporações mandando e desmandando, aí é difícil de fazer. Sentaram em cima da reforma administrativa e provavelmente nós não haveremos. E daí se discute a reforma tributária em nível federal parcelada, com uma entrada que é um refogadão da proposta do Temer, sem se saber o que vai se discutir adiante, e aqui no Estado você discute o conjunto, que é muito ruim, com parâmetros que daqui a pouco podem ser alterados em Brasília. Minha conclusão, que coloquei ontem, pode ser dupla perda de tempo discutir tudo isso, nesse momento. Eu acho que nós não avançaremos nem em Brasília, nem no Rio Grande do Sul com a reforma tributária. Esta é a minha percepção. Em Brasília... começaram... Concorda com essa avaliação? Em Brasília, eles começaram pela reforma tributária. Ora, a primeira reforma tem que fazer é administrativa, onde está na estrutura de custos, porque se tu não tens uma perspectiva de diminuição de despesa, esquece, a reforma tributária é simplesmente uma forma de dizer, eu vou juntar este imposto com aquele, vou mudar a forma de cobrar, mas vai continuar a mesma coisa. Carga vai continuar igual. O deputado Sanderson, vice-líder do governo, participou quarta-feira aqui do nosso programa e disse, não pensem que vai ter diminuição de imposto. Vai ter simplificação no máximo. É isso. Não, que até seria um avanço. Mas Sim, nem isso, entendeu? Dentro que eles estão propondo um prêmio de consolação, eu diria. Só isso. Mas eles estão propondo a união do PIS e COFINS, que são dois impostos que são muito semelhantes, tá? São duas contribuições muito semelhantes à forma de apurar, inclusive, tá? Poderia ser junto já, não tem... Mas muda a alíquota, muda um pouco a forma de compensação. Sobe para 12, peraí, vai de 3,6 para 12. Muda a forma de compensação e existe uma pressão forte ainda em paralelo para a volta da CPMF ou algo semelhante. Mas, Camilo, olha aqui, o detalhe da reforma tributária federal é o seguinte, o governo apresentou um projetinho, tem 2 PECs tramitando no Congresso. O governo podia ter adotado uma PEC. Muito maiores. Muito maior, claro, portanto, sim. uma PEC, né? E elas propunham, inclusive, a unificação de mais do que 2 tributos. Exatamente. E daí o governo... os impostos estaduais e municipais. E daí o governo vai lá e apresenta um projetinho sobre 2. Olha, e ainda por cima dizendo, não, nós vamos apresentar daqui a pouco o restante. Quantos meses nós temos até o fim do ano? E nós temos uma eleição pela frente. 5 meses. Eu concordo com o Fortunati aqui, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Só para resgatar um pouco, Macalossi e Camilo, eu fui, quando eu era deputado federal, eu fiz parte da Comissão Especial do Sistema Tributário. O presidente era o deputado Germano Rigoto, na época eu era membro da comissão. O Rigoto vai estar em segunda. E discutimos isso durante vários anos e nunca saímos do local, nunca saímos do lugar. Por quê? Só para que o telespectador entenda. Porque quando a gente discute sistema tributário, todo mundo concorda que se a gente fizer uma enquete, tu é a favor ou contra que se faça a reforma tributária? 100% são a favor da reforma tributária. Bom, vencido a primeira etapa, Camilo, aí vem a segunda etapa. Qual a reforma tributária? Bom, aí é outra conversa, porque entram em campo obviamente, os legítimos direitos ou não tão legítimos de muitas corporações, de muitas entidades, e cada um começa a minar com seus deputados, com seus parlamentares, a possibilidade do avanço dessa reforma tributária. Eu me lembro que o Luiz Roberto Andrade Ponte, que era outro membro da comissão, defendia 5 impostos insonegáveis, 5 tributos insonegáveis. Bom, surgiu o imposto único, do Flávio Rocha. Nós tínhamos propostas para todos os lados, mas pergunta, avançamos alguma coisa? Não avançamos. Não. Por quê? Porque no frigir dos ovos, toda reforma tributária mexe com interesses, é normal. Ou mexe com os interesses dos municípios, ou mexe com os interesses dos estados, da União, dos empresários, dos trabalhadores, é normal. Por quê? E dos empresários tem entre as áreas, a indústria, tem o comércio, que é o que acontece tem os serviços, hoje. O que acontece com a atual reforma tributária proposta pelo governo federal, eu já vi declarações da indústria favorável, do comércio contrário. As áreas de serviço é tremendamente penalizada. Exatamente. Então, comércio e serviço, a área mais impactada pela crise da pandemia. Exatamente. Então já há uma resistência enorme para que esta possibilidade de unificação de 2 tributos aconteça, ou seja, não vai sair do papel. E sabe o que é o aspecto mais complicado nessa história toda? É que não é a reforma tributária de qualquer governo. É a reforma tributária de um ministro da Economia que é um liberal.
Sim, e daí, quando ele apresenta o projeto, o que nós vemos? Uma alíquota de 12% sobre a unificação de um tributo. E a perspectiva de se ter a criação de uma nova CPMF, que eu já até estou aqui sugerindo, pode ser CPMF Patriota ou CPMF Verde e Amarelo. Verde e Amarelo. Tá? Fica a sugestão para o governo, caso queiram adotar aí, já que gostam desses nomes assim, mais ligados à história do país, né? Mais nacionalistas. Fica aí a minha sugestão. Pesa mais, porque tira a credibilidade do cara que veio para ser aquele que ia dinamizar a economia, que ia abrir, que ia diminuir imposto, que tem pelo menos essa retórica. Te decepcionou por vir do Paulo Guedes? Assim, se tinha alguém no governo, se tinha alguém no governo que me dava alguma esperança, era justamente o Paulo Guedes. E quando eu vi a reforma, eu disse, meu Deus do céu, agora não tem mais nada. Acabou. Acabou. Eu imagino, eu quero acreditar que o que está acontecendo é que, diante de todo esse cenário, o governo está desesperado para fechar as contas. E ele está imagino, porque está todo mundo indo com a caneca. O Instituto Independente, agora não lembro não. É um instituto lá de auxílio de contas públicas que é ligado ao Senado, Instituto Fiscal Independente. Sim. 877 bilhões de déficit esse ano. A reforma da Previdência foi por água abaixo. A potência fiscal que existia, esse é o termo que o Paulo Guedes utilizava, por conta da pandemia e de todas as demandas aí por conta dos governadores e prefeitos pedindo auxílio para o governo federal. Mais ainda os programas de apoio para manter a economia funcionando, pagar salário, auxiliar empresas. Auxílio emergencial para manter auxílio emergencial, a operação que foi feita para que os bancos privados pudessem fazer empréstimos a juros menores, aquela compra de papéis ali não tão bons. Enfim, existiu demanda de todas as áreas, de certa forma achacando o governo para o governo entrar, porque ele é o único que tem a prerrogativa legal de gerar a maquininha do dinheiro, é o único que pode contratar livremente, e ele tem os governos do Estado naquela situação dos governos deverem para ele por conta daquela renegociação feita ainda lá na época estados e municípios não podem contratar dívida. Não podem contratar dívida. Só a União pode. Então, e ela só pode na modalidade atual, que é a modalidade de... Me foge a expressão... tragédia pública, calamidade pública. Tá. Só, porque daí tu anula a lei da responsabilidade, tu sai da lei da responsabilidade fiscal. O que fizeram, por exemplo, com o Plano Mansueto, estupraram o Plano Mansueto. Estupraram o Plano Mansueto. Eu acho que, inclusive, uma injustiça com o secretário. Mansueto. Tá? Porque o plano não era essa a intenção e deturparam o plano de tal forma que acabou meta fiscal, acabou o controle de inflação, enfim. Nós vamos chegar no momento... A gente só não tem uma pressão inflacionária nesse momento porque a gente tem um choque de oferta e demanda. Mas quando a economia retomar, ela vai perceber que existe dinheiro no mercado, que aumentou a base monetária, e isso vai se refletir nos preços, os preços vão aumentar. Tá? É inevitável isso. A gente vai pagar a conta com a deterioração da moeda, tá? Inflação. É o que vai acontecer no médio e longo prazo, certamente. E daí tu tem o somatório na questão tributária, né? De elevações de alíquota em nível federal e aqui também na proposta defendida pelo governador, também elevação de valor de imposto aí sobre vários itens. O que eu acho que de repente... vai somando... e daí o pessoal lá do governo federal diz o seguinte, não, mas tem uma coisa positiva na reforma, que vai ser mais transparente. É basicamente o seguinte, eu vou te tomar 30%, tá? É 30% que eu vou tomar do teu serviço, o valor lá, 30%. Vou deixar bem claro. Isso não é avanço, pelo amor de Deus. É o único bandido que vai vir sem máscara, né? Ele tá com a arma que assim, tu tem certeza que ele tá te levando. E ele ainda vai dizer, transparente. Viu? Não, eu te avisei. Muito bem. Vamos fazer intervalo? Claro, já estouramos o tempo, já é 11h12. Papo muito bom aqui. O ex-prefeito José Fortunati, também o Camilo Borner, doutor em administração. Vocês ficam conosco porque nós já retornamos. Eu quero mandar, aliás, um abraço para o William Assis, que está nos acompanhando aqui. Vi que estava assistindo o programa.
marcou a RDC. Um abraço, William, parabéns aí pelo trabalho. Uma hora dessa tem que vir aqui no programa. E também mandar um abraço para minha ex-colega de trabalho, a Carol Lewis, jornalista, e estava assistindo ontem o programa e também marcou aí o programa. Manda o meu abraço aí para a família, para ela e para o marido dela, o Fernando. Intervalo e voltamos na sequência. De volta para esse segundo bloco do Cruzando as Conversas, nessa noite de sexta-feira aqui na RDC. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E também de Badesul Desenvolvimento. Na edição de hoje do nosso programa, temos o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, mestre em administração, Camilo Borner, estão aqui. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro.net TV, também @RDCTV Digital, em todas as plataformas. E agora nós temos uma novidade. Você que tem no seu celular aplicativo agregador de podcast, é só procurar Cruzando as Conversas. Nós estamos lá no Spotify, nós estamos no Google Podcast, nós estamos em todos. É só procurar e daí você pode ouvir o Cruzando as Conversas indo para o trabalho, fazendo uma corrida, onde quer que você esteja e a hora que você quiser. Mais uma ferramenta aí para você nos acompanhar agora, Cruzando as Conversas também em formato podcast, em todos os agregadores, em todos os podcasts, todos os agregadores aí, é só procurar Cruzando as Conversas. Muito bem, estamos de volta aqui com o ex-prefeito José Fortunati e com o Camilo Borner, que é doutor em administração. Vamos falar um pouquinho aqui da região metropolitana. Parece, Fortunati, que o prefeito Marquesan não vai adotar a ideia que eu disse hoje de tarde, seria de uma burrice supina, né? A ideia de rodízio. Foi um caos em São Paulo. 2 dias de caos em São Paulo. Obviamente, o vírus agradeceu muito, porque as imagens dos metrôs, me parece inegável que um dos grandes focos de contaminação é transporte público. Com certeza. Inequívoco. Tem um estudo hoje, eu não me recordo feito por que universidade, demonstrando exatamente os locais de maior contaminação. Isso. Transporte público, incluindo aviões. Porque a gente fica falando muito em ônibus, mas quem está pegando avião, e o pessoal está se deslocando... Eu não duvido que o Eduardo Leite tenha se contaminado ainda em São Paulo. O pessoal está viajando lado a lado. Não tem banco afastado. Então, é um problema. Por quê? Porque, infelizmente, quer queira, quer não, basta olhar para o lado, alguém que esteja contaminado no teu lado e tu acaba contaminando a pessoa, se estiver contaminado, se estiver com o vírus, mesmo de forma assintomática. Sim. Bom, eu não tenho dúvida de que o prefeito Marquesan voltou atrás porque viu a enorme barbaridade que significaria essa proposta. E o Camozato, vereador aqui de Porto Alegre, colocou um tweet assim muito bem humorado. Ele disse: acabo de receber da base do prefeito que Marquesan acerta ao anunciar que Porto Alegre não adotará rodízio de carros. E daí ele diz: em ato inédito, o prefeito acaba de acertar ao desistir de errar. Hein, Fortunati? Essa foi boa, né? Essa foi muito boa. Porque quando surgiu a proposta, eu disse: não pode ser. Porque a gente vai exatamente conflitar com as questões básicas de mobilidade das pessoas. Se as pessoas tiverem que deixar seu automóvel em casa, vão ter que buscar o transporte coletivo, vão ter que buscar Uber, vão ter que buscar outras formas. O seu carro é o lugar mais seguro. Sem dúvida, eu vejo no meu carro. Eu faço a limpeza, chego no carro, passo álcool em todo ele. Eu tenho a garantia de que no meu automóvel eu estou seguro. O bicho não está. Qual é a garantia que eu tenho em entrar em outro automóvel, seja num Uber, seja um táxi, e pior ainda no transporte coletivo para quem tem menor poder aquisitivo? Então seria de uma burrice fantástica. Felizmente ele recuou. Então acabou acertando no possível erro, no anunciado erro que ele cometeria.
Mas indo nesse sentido, muito prefeito... E na esteira disso ele podia revogar aquela ideia lá de proibir estacionamento em área azul. Não tem a menor razão de existir. Também, mais essa ainda. Né? Mas nesse sentido, muito prefeito, e no caso do meu município, Canoas, no domingo, por exemplo, 13h não tem supermercado. Qual é o efeito prático disso? Depois da 13h... Você não sabe por quê. Tem uma justificativa científica. Nesse horário, o vírus tira uma cesta. Ah, entendi. Entendeu? Aí tu vai nesse horário... Ele é espanhol. Exatamente. Efeito prático. As pessoas se aglomeram no turno da manhã ou vão no sábado. Então a gente... Tu reduz o horário de atendimento, mais gente vai estar por metro quadrado. No domingo passado, minha esposa se deu conta que a gente estava sem azeite em casa, era 12h no domingo, e aí eu saí correndo para o supermercado e tinha fila. Tá? Claro, todo mundo indo de manhã, porque afinal de contas de tarde ia fechar. Da mesma forma que o fechamento de parques. Ora, por que doenças, né, respiratórias têm um maior contágio, né, durante o inverno? Não é por causa do frio, é porque as pessoas ficam em ambientes fechados. Sem ventilação. Se tem algum lugar que é seguro, é justamente ao ar livre. Então, ao fechar parques, se está dizendo para as pessoas, olha, se vocês quiserem sociabilizar, vocês vão ter que ir uma à casa das outras. É exatamente o efeito contrário. É que eles partem da premissa que ao proibir as pessoas vão ficar em casa. Mas isso não é verdade. As pessoas vão dar um jeito de fazer aquilo que gostariam de fazer. O governo britânico, quando estabeleceu restrições, ele não proibiu as pessoas de saírem para fazer exercício físico, essas coisas todas. Nem o governo português. Pois é, porque, vamos lá, a probabilidade de tu ter um contágio ao ar livre é muito, muito baixa. Isso, especialistas, inclusive, daqueles que pregam o fechamento, etc., tudo mais, dizem. Lá no meio da pandemia, eu recebi uma tabela de um prefeito do interior de São Paulo que ele teve uma ideia que foi brilhante, né? Inacreditável. Ele dividiu o comércio local em 10 áreas. Então, negócio tipo 1 era vestuário e não sei o quê. O tipo 2, eletrônico. 3, seguros, automóveis. Dividiu em 10. Aí ele fez uma tabela que é o seguinte. Na segunda-feira, abre o negócio do tipo 1, 2, 3 e 4. Na terça-feira, 5, 6, 7, 8. Na quarta-feira, 9, 10, 1 e 2. Na quinta, 3, 4, 5 e 6. E na sexta, 7, 8, 9 e 10. Ele fez isso. Qual é o efeito prático disso? Ora, a pessoa tem que fazer alguma coisa na rua, bom, ele só vai fazer em 4 opções. Ao invés de ir em 10 tipos de lugares, de repente neste mercado ou neste mercado, não vai todo mundo nos 4. Exatamente o contrário. O que se devia fazer era ampliar os horários, inclusive. Para tu diminuir o número de pessoas. Eu poder sair daqui agora e fazer compras. E fazer compras. Não tem ninguém. O que vê uma coisa que devia ser feito... Pode ter uma equipe mínima. Quer ver uma coisa que devia ser feito, que ia ser sensacional? Tá? Acabar com o adicional noturno. E deixar as empresas com liberdade de operar nos horários que quiserem. Porque a gente tem um claro incentivo econômico para que as empresas concentrem os horários naqueles que são no horário comercial, que são mais baratos. Isso, inclusive, ajudaria a resolver problemas de transporte público. Porque a gente joga todo mundo para o transporte público no horário do início da manhã e no final da tarde. Porque se ele vai trabalhar de noite, é mais caro. Ora, deixa livre o mercado, não estabelece horário inicial e final, as empresas fazem ajuste, porque as empresas têm um incentivo claro, eles não querem que nem os funcionários... reduzir a equipe durante o dia. Reduzir a equipe e aumentar o horário. Bom, vai aumentar o custo fixo, etc. Bom, mas pelo menos... Tu não perde a produção. Não perde a produção, tu não perde o funcionário que vai te meter um atestado porque está doente, né? Tu não reduz consideravelmente a probabilidade de E os teus clientes não vão depois lá te jogar na rede social dizendo tal loja tem aglomeração, não entrem lá, porque hoje está todo mundo em cima. E detalhe, né? Outros lugares assim, porque assim, esses ambientes aí estão todos fechados, aí, esses que não... Porque as lojas reabriram, vamos lá, as lojas reabriram vazias, as pessoas não estão indo. Porque as pessoas, quem vai consumir, ela pode ir até ir lá, de repente e tal. Enquanto tiver a pandemia, enquanto tiver a doença no ar, as pessoas vão se auto-restringir de ir em lugares como esses que são fechados. Vai acontecer isso naturalmente. Claro. Isso é um movimento natural. Por quê?
Eu não vou me arriscar me Lei contaminar. da sobrevivência. Eu não vou me arriscar me contaminar e levar a doença para talvez uma pessoa que more comigo, que seja uma pessoa que tem um risco alto de desenvolver a doença de uma forma mais grave. Então, isso é um movimento natural. Agora, o que permaneceu aberto? Banco. Os bancos estão lotados de pessoas. Lotados de pessoas. Agora, quando sai o pagamento aí do auxílio emergencial, as agências... Filas quilométricas. Ali é óbvio, um ambiente adequado para a propagação, e os bancos fazendo horário reduzido não deveriam também fazer horário reduzido. Horário ampliado. Perfeito. São coisas óbvias, mas não é... Sabe um efeito... Olha, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de imaginar que restrição social é sinônimo de parar de trabalhar. Tem que acabar isso. Não é isso. É tomar autoconsciência de que você tem que circular menos, mas você não precisa deixar as suas atividades de lado. Tu pode trabalhar, tu pode fazer o que tu faz. Mas o grande ponto, Macalossi, é que o comércio, principalmente, ao meu ver, é o grande aliado, né, do poder público na propagação de bons, de protocolos sanitários e de segurança à saúde e tudo mais. Porque o dono do negócio, ele não tem interesse de ser um foco. Ele não quer que esteja lá dizendo, naquela loja 3 funcionários estão contaminados. Ninguém pisa ao natural, não precisa nem fechar. É só colocar na rede social que no outro dia ninguém pisa, porque as pessoas têm medo. Um efeito que aconteceu quando Canoas fechou a primeira vez... O que eu faria, aliás, agora, eu iria atrás das grandes... Ao invés de chamar a presidente da Federação de ignorante, eu, se fosse o governador, eu iria atrás das dos grandes conglomerados econômicos e dos grandes grupos empresariais, estabelecer parcerias para obter mais testagem. O governador agora desenvolveu o programa Testa RS, né? Com 5 meses de atraso, nós vamos ter 7 mil testes por dia, o que ainda é pouco. Poderia se conseguir junto com as empresas, né, testagem em massa, que é uma ferramenta fundamental para se compreender a doença e para fazer isolamento de quem precisa ser isolado. Quer ver um efeito prático que teve logo depois que abriu em Canoas, depois teve o primeiro fechamento, a minha esposa tem comércio, tem loja de vestuário. Claro, se passou a ter controle de número de pessoas dentro da loja, porque tinha a questão da área, controle de temperatura, todo mundo com máscara, cliente sapateando, querendo entrar com o filho, com a sogra. Não, é uma pessoa por vez. Foi seguido rigorosamente. Mas, então, entrou menos pessoas na loja, mas o ticket médio de vendas foi muito maior. Porque acabou aquele negócio assim, eu entrei na loja para dar uma olhada. Quem vai é porque vai para comprar. Vai para comprar. Então, o próprio consumidor, ele acabou adequando a sua forma, ele já pesquisa antes, ele troca 200 WhatsApps, né, manda mensagem, né, pelo Facebook, pelo direct do Insta, querendo saber qual é o horário, quem vai estar, quem não vai estar, né, pergunta qual é o melhor horário para ir, e ele acerta isso, e isso é feito, né, de forma livre e voluntária, e isso é muito mais eficiente do que chegar simplesmente o governador, né, dizer o prefeito, fecha absolutamente tudo, né, e as pessoas acabam dando um jeito, né, às avessas. E quanto mais tempo dura esse negócio aí de abrir e fechar, menos as pessoas vão respeitar quando fechar. Maior a rebelião. E não é nem uma rebelião, é um comportamento. É uma questão de sobrevivência. Eu fui há poucos dias atrás, no final de semana, junto com a Regina, para Tramandaí. A família da Regina tem um pequeno chalé lá em Tramandaí, que é histórico, chalézinho de madeira, e tinha um problema de vazamento. Aí nós fomos numa loja de ferragem em Tramandaí. E nós fomos para o centro de Tramandaí. Eu me preservo muito, mas naquele dia nós fomos para o centro. Vida normal em Tramandaí. Mas qual é a diferença? Todo mundo de máscara, todo mundo mantendo distanciamento social, e em qualquer loja que se pudesse chegar, e nós fomos passando na frente de várias, havia isolamento, aquela fita de isolamento, alguém na entrada com álcool gel, só podia entrar com máscara, um atendente por pessoa, sendo regras básicas, fundamentais, um protocolo que, se seguido, dá conforto e tranquilidade, fazendo com que a atividade econômica possa prosseguir. Não tenho dúvida, tanto é que os casos de Tramandaí, com toda essa vivência, não aumentaram. Na verdade, Tramandaí tem
tem hoje uma contaminação idêntica a qualquer outra cidade e com atividade plena. Dá para dizer que a atividade é plena. Sem contar, Fortunati, que aquelas pessoas que ficam achando isso um absurdo e que é necessário a intervenção do poder público para fechar porque ela se sente, de certa forma, ameaçada, a gente não pode esquecer que essa pessoa ela tem autonomia de, caso chegar perto de um estabelecimento desse e se sentir insegura, de não entrar. Então, só que tem gente que não fica contente com isso, né? Além de não entrar, né, vai lá e enche o saco dos caras que querem trabalhar. Tá? Esse é o grande ponto. Então, acho que, em última instância, todo mundo pode tomar para si, né, a melhor decisão para tentar se proteger, né, desse inimigo invisível. E o que a gente está vendo é o contrário. A gente está vendo as pessoas, claro, fazendo isso, mas existe a premissa que quem vai proteger a gente é o prefeito, o governador. Tem muita gente que diz assim para mim, Camilo, tu diz isso, mas tu, na hora de criticar o governador, aí vão criticar o governador. Diz, olha, se ele liberar, eu não vou criticar o governador. A responsabilidade eu acho que são das pessoas. As pessoas devem, antes de mais nada, elas se cuidarem. Aquele argumento que, isso não dá para fazer porque as pessoas elas são inconscientes, as pessoas são burras, as pessoas não têm cultura, e tem muito prefeito dizendo isso, mas as pessoas não sabem se cuidar. Ora, tá subestimando a inteligência das pessoas, mas na hora de votar, né, aí a opinião delas serve, né? Aí todas elas são conscientes, eu ganhei a eleição, então não tem problema. Agora não, mas agora nesse caso específico não, tu é um incapaz e eu vou decidir por ti. Desculpa, mas isso não tem o mínimo sentido para mim. Então, por isso que eu bato... Talvez a única, não sei se vai ser uma discordância que eu vou ter aqui em relação a ti, mas a única coisa que eu acho que realmente tem que haver uma determinação é pelo uso de máscara. Eu acho que o uso de máscara O uso de máscara, para mim, é essencial. Eu vejo assim, eu acho que... Quem sai sem máscara, tu não tem o direito de ser um vetor de contaminação. O problema é que ela só é um vetor de contaminação se efetivamente ela estiver contaminada. Então, mas tu não sabe. Ok, mas então, mas assim, a gente tem que partir da premissa, né, sob o ponto de vista da lei. Não sob o ponto de vista do que é mais eficiente para mim, da minha decisão. Mas sob o ponto de vista da lei, a gente tem que sair da premissa que a pessoa é inocente. A minha premissa... Não. Uma situação como essa, tu não é que nem... Não, por quê? Não é culpabilidade. Bom, claro que sim. Não é culpabilidade. Qual é o crime que ela estaria cometendo, ela estando sã? Absolutamente nenhum. Não entendi. Tu está comparando uma conduta criminal com o fato de uma pessoa estar eventualmente contaminada com uma doença que é facilmente espalhável. Eu estou falando contra o cometimento de violência. Tu pode cometer a violência sem ter tido a intenção, por exemplo, tá? Mas o que tu deve reprimir é a violência ou a ameaça de. Então, se alguém doente, né, vai para a rua, ele, presumidamente, ele é uma ameaça. Agora, isso quer dizer que eu acho que as pessoas devem andar todas sem máscara? Claro que não. Eu ando de máscara, tá? Mas eu não vejo como o poder público pode criminalizar uma pessoa que não anda. E se ela já ficou doente, já passou, eles eu não sou um vetor, tá? Eu já fui contaminado, já faz 2 meses que eu tenho a doença, tecnicamente eu não passo. Ela está errada? Porque não tem comprovação ainda, e os testes estão demonstrando isso, que uma pessoa contaminada não venha a ser novamente vetor de contaminação. Então, dizem que é muito, difícil. Não é difícil, mas assim, vamos lá. Eu acho que a proibição ou não, ela faz sentido. Se for do tipo influenza, vai ser um problema. Ela faz sentido no âmbito privado, tá? No âmbito privado, se um estabelecimento quer estabelecer uma determinada regra, eu acho que ela pode estabelecer, porque o ambiente é privado, é dela. Ela que coloca as regras. Não, mas o problema é que, na área aberta, no momento em que tu contamina alguém, tu passa a ser responsável por esse alguém. Mas tu não vai responder pela saúde de alguém, quem vai responder é o Serviço da Saúde Pública. Na verdade, a UTI, o leito de UTI que fica faltando é exatamente por ter sido irresponsável, por não ter tomado as precauções adequadas. Esse é o problema. Então, mas eu posso... O pressuposto que se tem, e aí por isso que existe a norma de usar, que é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, porque existe a possibilidade das pessoas assintomáticas, como o governador, ele estava assintomático, de contaminar outras pessoas. Tem culpabilidade? Não tem, obviamente, não tem dolo nisso. Aliás, culpa tem, não tem dolo. Mas não interessa isso. O que interessa é qual é o resultado final. O resultado final é que a pessoa estará contaminada, poderá ter que buscar o sistema de saúde
um leito de UTI que não existe mais, competindo com outras pessoas que tomaram precauções, que obviamente fizeram todo o protocolo, que por infelicidade acabaram contaminados. Por isso a necessidade de termos essa precaução. Eu sou contra... Mas tu pode te afastar dessa pessoa. Assim, não tem como tu se afastar dessa pessoa no meio, por exemplo, da rua. Se tu está no transporte coletivo, como exemplo. Como é que tu vai se afastar? Dá um exemplo. Eu pego o transporte coletivo. O transporte coletivo, por exemplo, é propriedade privada. Neste caso, eu defendo sim que o proprietário insira as regras. Eu estou falando na fila do banco ali fora Se não tiver distanciamento mínimo com o uso de máscara. Então, o problema é essa contaminação que acaba acontecendo de forma eventual, obviamente sem a responsabilidade dolosa de quem porta o vírus sem saber, mas que acaba contaminando outras pessoas e que vai fazer o quê? Aquilo que nós estamos assistindo hoje, sobrecarregando o sistema de saúde, público e privado, porque as UTIs estão terminando tanto no público quanto no privado. E o pior é que o nosso prefeito dizia que Porto Alegre não precisava de UTI para Covid-19, que nós éramos o exemplo para o país. Dito há 3 meses, só que acabou queimando a língua nesse momento. Eu não gosto da obrigatoriedade, mas eu tenho dito, quando me perguntam sobre isso, que eu digo, dos males esse é o menor. Exatamente. Tá? Dos males é o menor. Perfeito. Né? O grande problema para mim, né, é tu não permitir que a pessoa exerça a sua atividade profissional. Esse é o grande... Mas eu acho que existe um incentivo natural para que as pessoas se protejam. Eu acho que tu não precisa, né, de forma discricionária, colocar uma lei, né, dizendo para as pessoas... O que eu acho que seria razoável na aplicação da lei, tá? Do uso de máscara. Claro, tu abre o espaço para o subjetivismo, mas eu acho que tu poderia ter uma garantia de aplicação de uma eventual punição para quem não usa máscara, segundo a circunstância em que ela está. Por exemplo, estou passando lá com o carro da fiscalização, aí tem uma baita de uma fila fora do banco, uma grande fila, uma grande acumulação de pessoas fora, e várias delas estão sem máscara. Isso é uma situação. Eu estou correndo sozinho, às 10 horas da noite, sem máscara, não tem ninguém em Porto Alegre, na rua de Porto Alegre. Mas olha o poder que tu deixa para um cara... Eu sei. Esse é o problema. Vamos pegar o caso, por exemplo, do juiz, tá? Que ele fez aquela imbecilidade. Né? Será que o fiscal, se ele fosse um cara que estivesse mal vestido, né, numa rua, num bairro carente, o fiscal teria abordado ele para multar ele em R$200? Não estou defendendo o juiz, tá? Eu acho que ele foi um idiota. Não. Né? O desembargador... Espero que eu não defenda mesmo. Tá, né? evidente. Pra nós, ok, mas vamos lá. Agora, o fiscal, se ele fizesse exatamente a mesma coisa contra uma pessoa, né, chamasse a atenção de alguém que nitidamente, pela aparência, tu vê que não tem capacidade financeira, né, fosse um mendigo. Não sei. Inócuo, completamente inócuo. Observa que a gente está impondo uma subjetividade para a lei e uma eficiência a ela que depende muito das circunstâncias. Correto. Tá? Como exemplo, eu moro aqui no centro de Porto Alegre, no entorno da Praça da Matriz. Vai ter meta de arrecadação do prefeito aqui, ó. Eu quero arrecadação, vamos sair multando. O que eu quero chegar, Camilo, onde eu quero chegar? É exatamente um ponto. Mas isso não significa que eles não um ponto que agrega muitas pessoas em situação de rua. Se tu fores lá agora, como a praça foi cercada para a reforma na última semana, eles estão se abrigando debaixo do Tribunal de Justiça, que tem uma grande varanda. Então, são centenas de pessoas em situação de rua que estão lá, inclusive com crianças. Aí vem a tua pergunta, é feita alguma coisa para impedir que essas pessoas se contaminem? Bom, existem as contradições, porque o poder público, nesse caso, simplesmente faz de conta que não é com ele. Meus caros, 23h38, nós já estouramos o tempo, mas muito bom, ótimo bate-papo, tranquilo, sobre vários assuntos, uma pauta livre hoje. Eu gostaria de agradecê-los muito pela presença aqui na sexta-feira. A minha produção imaginava que o prefeito ia participar por videoconferência, mas nos deu o prazer de sua participação presencial aqui, sempre muito melhor. Prefeito, muito obrigado, volte outras vezes. Obrigado, Macalossi. Uma grande alegria ter voltado ao teu programa. Foi uma alegria ter discutido 2 vezes hoje, discutido não, vamos usar o termo correto, debatido com o Camilo 2 vezes. Acho que essa troca de ideias, com posições muitas vezes convergentes, outras divergentes, é que dá riqueza ao debate
e, obviamente, torna o programa interessante. Então, obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos. Camilo, muito obrigado por ter vindo. Volte outras vezes. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Tá, foi um prazer ter essa conversa com o Fortunati. Tempo se encontrar, exatamente. Se também. Foi um prazer conversar com o Fortunati e saber que o Fortunati, nesse aspecto aqui da pandemia, com alguns senões, mas via de regra defende, né, a liberdade e defende que as pessoas voltem a trabalhar, o que é um grande ponto, né, e um contraponto, né, ao atual prefeito. Dentro do Novo, já que eu pertenço ao Partido Novo, a gente não vai ter candidato a prefeito, né, mas naturalmente a gente vai analisar, a gente vai propor algumas pautas que a gente gostaria, né, que fossem devidamente abraçadas, né, como forma de orientação geral, e a defesa da liberdade certamente é um dos pontos, né, que são cruciais para nós. Então, nesse aspecto, até lhe saúdo pela posição. Muito obrigado, Guilherme. Valeu. Obrigado, Camilo. Obrigado, prefeito. E nós vamos fazer um intervalo. O último bloco é com João Carlos Silva, direto de Brasília. Os bastidores do poder. Já retornamos. Muito bem, estamos de volta nesse último bloco aqui no Cruzando as Conversas. O nosso programa de hoje teve a participação do ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, também do Camilo Borner, que é doutor em administração. Falamos sobre vários temas aí, falamos sobre reforma tributária, sobre a pandemia, né, sobre as restrições sociais. Foi muito produtivo. E nesse último bloco temos sempre a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília, com os bastidores do poder. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos... Ó, minha gravata estava torta. Há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor Soluções Gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E também de Badesul Desenvolvimento. João Carlos Silva, boa noite. Prazer receber um amigo de novo no programa. Boa noite, Macalossi. Boa noite aos nossos telespectadores, tudo bem? Tudo tranquilo. João, ontem encerramos o programa, eu estava falando, né, sobre a composição Mandetta-Moro. E eu disse que íamos analisar um pouquinho disso hoje aqui no programa. Queria a tua opinião, é viável ou parece um pouco antecipado esse debate? Hoje saiu uma pesquisa aí do Paraná, do Instituto Paraná, mostrando a recuperação do Bolsonaro e o colocando como franco favorito numa eleição em 2022, e eu concordo com o resultado da pesquisa. Eu venho dizendo, disse isso ontem, disse esse dia também no programa, se a oposição não preparar uma candidatura muito forte, muito consistente, de apelo popular, e que tenha credibilidade na opinião pública, se ficar nesse rame-rame, esse mimimi, esse discurso ultrapassado, o presidente Jair Bolsonaro se reelege com tranquilidade. A pesquisa da Paraná mostrou isso. Agora, a chapa Moro e Mandetta é uma chapa em construção. Ela foi construída dentro do governo do presidente Bolsonaro, quando o ex-ministro Mandetta já estava praticamente com a corda no pescoço para ser defenestrado do governo, e o próprio ministro Moro. Agora, vejam só, a mídia, ela não reservou o espaço que o Mandetta e o Moro desejavam, fora do poder. O Moro conseguiu um espaço com uma revista semanal para colocar lá suas opiniões. E diante do fato do Dallagnol, que era o seu braço direito, com tantos processos que estão para explodirem no colo dele, isso vai causar uns arranhões da justiça. É uma chapa que eu acho que ela foi muito antecipada. Ela foi construída dentro do governo Bolsonaro, ainda com ambos já no mandato, já nos cargos, e o presidente Bolsonaro
tem o governo na mão. Eu dito sempre, o governo é governo. E tu quer saber uma outra coisa, João? Erro estratégico falar de eleição nesse momento, porque o Bolsonaro politizou a pandemia e tudo o que ele quer é gente se colocando à disposição na eleição de 2022 nesse momento. Ainda mais quando se trata de dois ex-ministros do seu governo, que são acusados pelos seus apoiadores de traição. Quer dizer, eles estão dando para o Bolsonaro o discurso, não o contrário. E se você está correto, se você alinhar quem estava na frente dele, do presidente Bolsonaro na disputa 2022, estão com sérios problemas. Aí você tem o governador de São Paulo, João Dória, um problema da PM agredindo, matando, tendo uma série de dificuldades. Inclusive, dentro do governo, ele está com um decréscimo de popularidade gigante, principalmente no interior do estado. Na capital, você vê que o ex-governador Márcio França, que disputou a eleição com o Dória, quase venceu, é um candidato muito forte. O Dória está tentando namorar agora para vice-prefeito de Covas, e no Covas o deputado Celso Russomano. Aí você vê no Rio de Janeiro a situação do governador Whitmer, que também tem se colocado para 2022 para disputar com o presidente Bolsonaro. O governador dificilmente escapa do processo de impeachment. Dificilmente ele não, hoje não tem. O PT está perdido, Lula não será candidato. Sim, você não tem uma consistência de candidatura. Tem um nome, na realidade, só. Não tem. Tem só um nome, assim, posto, que é o do Ciro Gomes. Ciro Gomes. E outra coisa, o ex-ministro Moro vai enfrentar sérias dificuldades nos debates, uma série de dificuldades nesse meio do caminho, tal, só o PP e PCdoB, todos os partidos, o próprio PSL do governo do presidente Bolsonaro, os próprios companheiros do Centrão, uma série de problemas, o mesmo ministro Mandetta também, a mesma situação. Então você vê que o governo, se o governo começar a se ajustar dentro do Congresso Nacional, como o presidente Bolsonaro vem fazendo, a reeleição dele para 2022 é segura. E fora... Se aconteça uma hecatombe, uma situação que nós estamos vivendo de pandemia, uma situação praticamente inviabilize a sua reeleição. Essa distribuição de auxílio emergencial, essas coisas todas, favorece o governo de uma maneira ou de outra. E eu acho importante dizer o seguinte, né, João? Não há, nesse momento, nenhuma diferença do cenário político brasileiro em relação a 2018. Nós estamos exatamente na mesma situação em termos de divisão política. Portanto, esse cenário beneficia quem está no poder. Porque hoje, veja, olha, vamos lá, o petismo ainda é muito recente, inequivocadamente, e ainda é muito rejeitado. Ainda se alimenta o fantasma do petismo. Mesmo aqueles que se colocam como contrariados com o presidente, que lhe fazem críticas, diante de um cenário em que teríamos o governo atual e a hipótese da volta do PT, tenderiam a votar no presidente atual, mesmo contrariados, mesmo desgostosos com o governo. E veja lá, muitos dos problemas que o governo encontra neste momento, que são causados pela pandemia e que são responsabilidade do governo, são culpa da ineficácia do governo, que na minha avaliação é um governo muito ruim, eles poderão ser dirimidos com a retórica do jogo eleitoral. O discurso é muito fácil de fazer. Uma coisa é o que é, outra coisa é como a coisa é passada, qual é a percepção, qual é a narrativa. E vai ser muito fácil o presidente num debate dizer que essa crise, ela não foi uma escolha dele, que essa crise caiu no colo dele, que os governadores é que tomaram as decisões. Isso já está sendo feito e está surtindo efeito eleitoral, por assim dizer. A recuperação do presidente parte também disso. A máquina na mão, agora com a possibilidade de se criar aí um programa social mais amplo do que o Bolsa Família, tudo isso conta e vai estar pronto lá em 2022. E nesse momento, com o índice de popularidade crescente do presidente, a chance de impeachment é menos que zero. É quase zero. E outra, se você vê o quadro de 2022, você colocar no papel,
vamos lá no segundo turno, Moro e Bolsonaro. A esquerda vai votar em quem? No Moro? Nunca, né? Nunca. Nunca. Pois é. Então, hoje você não tem uma candidatura consistente que faça frente ao governo, mesmo o governo sendo ruim, como você está dizendo, todos nós sabemos disso. Acho que nem eu, nem você estamos aqui descartando, eventualmente, a competitividade de uma chapa Mandetta-Sérgio Moro. Claro, não estamos. Sim. Mas eles vão precisar de muito discurso, de muita ideia, de muita articulação para conseguir viabilizar um projeto que seja alternativo ao que está aí. Não é fácil de construir isso, ainda mais na atual condição, porque a atual condição, ela naturalmente leva a um repeteco de 2018 em 2022. E a classe política vai cruzar os braços e vai dizer assim para o ex-ministro Sérgio Moro: mas vem cá, a tua candidatura é só na questão do bom mocismo? Cadê o plano de governo? Cadê um projeto para o país de crescimento? Projeto de fazer limpeza geral ou é um projeto de construção para o país? Não, eu já imagino, inclusive, o presidente num debate, se ele for, né? Ele dizendo o seguinte: nós começamos ali as reformas, nós passamos a reforma da Previdência, né? Só que depois veio o Covid, aí as coisas mudaram e agora a nossa reforma vai ser a partir de agora. Não vai ser difícil fazer esse discurso, vai ser fácil, vai ser muito fácil fazer isso. Sim, verdade. Esse discurso envelhecido da oposição leva a crer que o presidente Jair Bolsonaro tem um horizonte imenso para trabalhar até 2022 e ajustar muito bem o governo, deixando as coisas pontuadas e nos trilhos, para poder ter uma reeleição. E te digo mais, com todas as operações explodindo no Brasil agora também no PSDB, esses problemas todos que o Ministério Público vai enfrentar na Justiça, essas questões todas de Supremo, de Legislativo, se o presidente conseguir colocar pelo menos uns 40%, 45% de eixo no governo, torna-se um candidato muito forte. Não tenho dúvida disso. Muito bem. João, e essa decisão de hoje, eu achei uma decisão muito perigosa, essa, do Alexandre de Moraes, suspendendo as contas de vários apoiadores do presidente, contas no Twitter, nas redes sociais. Para mim, isso aí é escancarada censura, João. Como é que repercutiu isso em Brasília? Olha, eu vou dizer, para mim, nenhum dos que está ali me agrada como pessoa. Nem gosto do que dizem, do modo como dizem. Mas a gente testa o nosso compromisso com a democracia em momentos assim, né? Defendendo a liberdade de quem a gente não concorda, de quem a gente não gosta. Não, concordo plenamente com você. Agora, o que eu tenho dito aqui, se isso hoje algumas pessoas, se você queria conhecer o Roberto Jefferson, você vai conhecer agora, depois dessa do Alexandre de Moraes. Porque quando você casta as contas pessoais dos atores de fake news, você caça a palavra, você caça a opinião, você caça o direito de expressão do cidadão. Isso não é bom numa democracia. Não, e tu não pode punir por antecipação, né? Não. Se o cara cometeu um delito, se ele praticou algum tipo penal, se ele injuriou, difamou, né, que ele seja punido segundo o que está na lei e que ele cumpra pelo que fez. Eventualmente, que se apague esse ou aquele post injurioso, calunioso, difamatório. Sim, claro. Mas você não pode simplesmente suspender a conta do cara, porque daí tu está restringindo o direito dele de se expressar. Isso é muito grave. É tipo um julgamento pré-cognito. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Minority Report, em que a polícia desenvolve um modelo em que eles preveem futuros crimes que vão acontecer. Daí eles prendem o criminoso antes do criminoso cometer o crime. Na prática, o cara não é um criminoso. Ele só vai ser a partir do momento em que ele cometer, mas a polícia age antes, e daí o crime não acontece. Sim, isso foi levantado agora pelos últimos pronunciamentos
do Roberto Jefferson, presidente do PTB, deputado federal, em suas redes sociais, em suas lives. Só que você não viu até agora uma manifestação do Supremo com relação àquilo que o Roberto Jefferson disse. Você concorda? Não falaram nada. O Supremo até agora não se levantou para dizer, não, houve um erro, não é isso, não, eles caçaram as contas pessoais dos envolvidos em fake news. Quer dizer, eles estão, é o que você falou, estão antecipando uma decisão. Onde já se viu isso numa democracia? E dentro de um inquérito secreto. Pois é. Ninguém sabe por quê. Se o cara representa... Mas vamos lá, João. Se o cara representa de fato um perigo, o que tem que fazer não é suspender a conta, é prender o cara. Sim, fazer a ação imediata da situação, né? É você colocar em ação, praticar a ação diante do fato. Não é você caçar a palavra do... É igual você receber uma decisão agora aí de um jurista dizendo que você não pode mais exercer a sua palavra no programa, está caçado. Vai para casa e fica quieto, quer dizer, está errado. Não é verdade? Isso aí. E aí, nisso aí, eu volto para você lá atrás, para comentar também que envolve também essa questão do judiciário, essa questão do desembargador de São Paulo. Rapaz, 40 processos. Já tinha sido cutucado, acionado com 40 processos durante a sua carreira de magistrado por mau comportamento. Então a justiça do país, ela está cega, ela não se enxerga dentro dela mesma, na verdade. Então você tem que ter uma coerência, eu acho que a situação do ministro Alexandre de Moraes, ela vai cair, porque não tem como você fazer um pré-julgamento assim das pessoas. Você tem que, é o que você falou, está com problema, deu problema, tá, prende, resolve a questão, mas não caça, não cerceia a liberdade de expressão. Exatamente. Aliás, é importante dizer que durante o período em que os mensaleiros ficaram presos, incluindo o Lula agora, no período do processo do Petrolão, em nenhum momento as suas contas virtuais foram suspensas e eles continuaram usando elas, inclusive, para atacar o Supremo Tribunal Federal. E você veja só, com todos os problemas do PT, com todos os problemas que aconteceram no país e que o ex-presidente Lula falava desde o dia que ele foi preso, ele foi na Polícia Federal, tudo que ele falou está acontecendo dentro do Judiciário, Ministério Público, Sérgio Moro, quer dizer, então quem tinha razão era o Lula e não quem tinha prendido ele. Pois é. Quer dizer, são umas coisas estranhas no Brasil. Muito bem. João, para encerrar, o presidente hoje foi até a frente lá do Alvorada com uma banana na mão. Chegou a ver a imagem? Eu vi. O presidente Bolsonaro, eu acho que lá no Palácio do Alvorada, ele não tem muito o que fazer. Ele fala assim, você precisa inventar alguma coisa para não ser atração. Pegou uma banana, saiu E todo mundo cai, né? É impressionante. Sim, todo mundo cai, vibra, as emas ficam contentes. Se bem que as emas agora estão com um problema, né? Acho que estão achando que tem uma com Covid, né? E fica ruim, né? Não estão querendo se aproximar muito. É isso aí. Agora, são fatos que o presidente, ele causa, ele inventa uma situação e ele vira o referencial do dia. Mas ele precisa cuidar da saúde, ficar quietinho lá na Alvorada, nessa quarentena dele, nesse isolamento, para ele se recuperar bem e voltar às suas funções normais e dirigir o Brasil. Todos nós esperamos, né? Com consciência, com pé no chão, com altivez, sem criar problema nem brigas com ninguém. É isso aí, João. E nós vamos chegando ao final. Te agradeço novamente por essa participação. Segunda-feira está de volta. Vamos falar segunda-feira sobre o depoimento do Paulo Marinho, que vazou agora no Jornal Nacional. Não consegui assistir, então não coloquei na pauta. Nem sei o que ele falou. E eu acho que nós precisamos de mais tempo para tratar do momento, desse assunto. Então vamos falar na segunda-feira.
continuará certamente repercutindo. João, qual que é o vinho da Semana da Serra para prestigiar? Não podemos jogar contra o time da casa. Exatamente. Né? É isso aí. Da Serra. Muito bem. João, muito obrigado aí. Um bom final de semana para o amigo. Para todos vocês, um grande abraço. João Carlos Silva aqui no nosso Cruzando as Conversas. Nós voltamos na segunda-feira. Nós vamos ter a participação do ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, e de outros convidados aqui no programa. Acompanhe a nossa programação, @RDCTV Digital nas redes sociais, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Uma boa noite, bom final de semana. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E